Meus irmãos, boa tarde, paz do Senhor. A gente ficou de fazer um contato aí no primeiro dia do ano, mas não foi possível. Mas eu quero deixar um versículo, um pensamento que se encontra em Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Na minha versão diz: em tudo deem graças. Outras versões dizem: em tudo dai graças. É interessante porque o significado dessa expressão dar graças é reconhecer um favor que nos foi dado, é manifestar isso de forma privativa, nós e uma pessoa, ou de forma coletiva, pública, pensando assim, por exemplo, numa reunião, um culto, onde há várias pessoas ali, você expressa a sua gratidão. Eu estou agradecido pelo favor que me foi feito, essa bênção que me foi dada. E é interessante porque essa expressão dar graças, quando se analisa ela de uma forma mais profunda, a gente tem uma compreensão melhor do que o que ela parece ser. Há muitos documentos no grego antigo, muitas cartas, onde consta essa expressão, e ela no original grego é muito parecida com o nosso obrigado, né? Está muito mais perto do nosso obrigado do que simplesmente a expressão dar graça, né? E nesses documentos antigos, essa expressão era usada por alguém em relação a outra pessoa que tinha benefício, que tinha lhe concedido algum benefício. Tipo assim, alguém me ajudou e eu fiquei em dívida àquela pessoa. Alguém me fez um favor e eu fiquei obrigado àquela pessoa. É isso que significa o nosso obrigado. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está falando, mas toda vez que a gente diz obrigado a alguém, significa que nós estamos dizendo: eu estou obrigado a lhe fazer um benefício, eu estou obrigado a cumprir algo para você. E é isso que significa, né? Estou obrigado a lhe retribuir, tendo em vista aquilo que você me fez. Então, dar graças a Deus significa dizermos: eu reconheço que o que o Senhor me fez, e eu estou obrigado a Ele pela gratidão, pela alegria do meu coração, a obedecer o seu desejo, a fazer a sua vontade. Esse verbo, o verbo dar graças no Novo Testamento, ele sempre é usado em relação a Deus. No Novo Testamento, todo 99,9% é usado somente em dar graças a Deus, em dizer obrigado a Deus. Somente um caso em que o apóstolo Paulo usa essa mesma expressão para agradecer a uma pessoa, agradecer a alguém. Fora isso, sempre é usado em relação a Deus, sempre no sentido de estarmos obrigados por gratidão a Deus por tão grande misericórdia. E tem um ponto interessante: esse deem graças a Deus, ele não é uma sugestão do apóstolo Paulo, não é um desejo do apóstolo Paulo, não é um pedido do apóstolo Paulo. Existem várias expressões aqui nesse texto que no grego a gente chama de o imperativo, é um verbo no modo imperativo, ou seja, é uma ordem. E como toda ordem que é dada, se espera que seja cumprida. Então Paulo não está sugerindo aqui. Nós temos aqui pelo menos várias situações, vários verbos imperativos. Você vê no verso 14
Ele diz, admoestem, está no imperativo, amparem, consolem, sejam pacientes, tenham cuidado, procurem sempre o bem dos outros, estejam sempre alegres, orai sem cessar. Tudo isso está na ordem imperativa. E Deus espera que nós, como cristãos, obedeçamos. Não há diferença em nós desobedecermos isso e nós cometermos outros pecados que parecem sobressaltar os nossos olhos como se fossem piores. Desobedecer isso é como desobedecer em qualquer coisa a Deus. Então, Paulo ele coloca isso como ordem para nós. E como é uma ordem de Deus para nós, está no verbo imperativo, dar graças a Deus, dizer obrigado, não é um sentimento. Não é algo que a gente espera sentir. Quando eu sentir, eu vou agradecer. Não é. É um cumprimento de uma ordem. Nós devemos agradecer, até porque esse obrigado a Deus, eu estou obrigado a Ti, é por gratidão. Então qualquer cristão, dificilmente ele não vai ter essa disposição. Ele não vai esperar sentir em relação a Deus a dizer obrigado, independente da circunstância. E é isso que nós devemos fazer. Dar graças a Deus significa: eu estou obrigado a Ti, Senhor, por tão grande benefício, por gratidão. A minha vida está obrigada a Te servir por gratidão, não é por força. É isso que significa o texto. Portanto, nós devemos obedecer pela graça que nos foi dada. Portanto, dei graças a Deus. E é isso que nós vamos fazer.